Tá pesado. Boa noite. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o tema aliviando a bagagem. Não sei se você, como eu, já teve experiências de carregar coisa demais. Eu sou aquele que, na hora de ir para um retiro, eu levo de tudo um pouco. Né? É camiseta para não faltar, é cueca a mais caso de algum problema, é calçado, é coisas a mais assim, porque a gente quer ficar prevenido. Mas em semana de retiro você tem que repensar direitinho o que você vai colocar na mala, não vai colocar, vai refazer. Às vezes vai muita gente no carro e enche de bagagem. Quer ver quando tem retiro assim que vai um monte de mulher junta no meu carro? Tem que pegar um outro carro só para bagagem. Então tem que ter essa sabedoria. Mas existem vezes assim que a gente literalmente entra em apuros com bagagem. Eu lembro que ano passado eu passei um apuros assim com essa mochila aqui. Eu fui para um evento onde eu fiquei 4 dias e nesse evento a gente tinha que caminhar uma longa distância, foram 4 dias de caminhada e eu tinha uma listinha de coisas que eu deveria levar. Mas só que não, eu vou ser precavido, eu vou levar coisas a mais para que eu consiga dar conta. Né? Então, nosso amigo ali que também já participou desse evento, ele sabe como é que é. A gente caminha, chega uma hora que a gente não dá mais conta de carregar a mochila. A gente não consegue mais subir aquele morro, a gente não consegue. E tem experiências assim que a gente precisa do apoio de outras pessoas porque o fardo fica pesado. Tem gente que, às vezes você está viajando e vê lá no avião, vê algum lugar assim, passa trabalho para colocar a mala lá em cima. Sabe aquele bagageiro do avião, não entra, não vai? Porque tem excesso de coisas ali. E a gente está acostumado a carregar um excesso de coisas não apenas fisicamente, mas principalmente na alma. Porque eu estou aqui com a mochila que você está vendo. Mas eu sei daqui de cima que tem muita gente com malas invisíveis e mochilas invisíveis que, apesar de eu não ver, eu sei que você está carregando e que está pesado. Você já está cansado. Você já está sobrecarregado. Mas hoje o Espírito Santo quer aliviar a sua bagagem. Há uma palavra de Jesus para você hoje, para trazer alívio ao seu coração, para que você seja livre de coisas que pesam sobre você. E Jesus ele vai vir ao nosso encontro com a mensagem, um convite muito poderoso. Ele vai dizer assim aos seus discípulos: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Há um convite de Jesus para você essa noite. Ele quer ajudar você a aliviar essa bagagem que está pesando. Ele quer ajudar você a se livrar de coisas que dentro da sua alma, dentro do seu coração, já é uma sobrecarga, já é um peso, que apesar dos outros não verem, porque por fora está tudo bem. Você tem um sorriso estampado no rosto. Mas você sabe que está pesando. Você sabe que lá dentro, aquilo já fica um peso terrível, às vezes quase insuportável de carregar, que envolve as suas emoções, envolve o seu espírito, envolve a sua mente. Mas hoje há um convite de Jesus, ele está aqui dizendo: olha, eu quero aliviar você. A sua bagagem, o seu peso vai ser aliviado no nome de Jesus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, vem sobre cada homem e cada mulher que está aqui essa noite, para que eles abram o coração ao Senhor e recebam um alívio na alma, um alívio no espírito de tudo aquilo que está pesando, tudo aquilo que é uma carga, uma sobrecarga, que no nome do Senhor Jesus, hoje a tua boa mão passe sobre esse homem, sobre essa mulher, trazendo alívio, trazendo descanso, restauração, em nome de Jesus. Você que crê, aplauda o nome dele e diga que você recebe essa palavra. Esse texto ele foi escrito para pessoas que viviam num contexto lá enquanto ouviam Jesus. Ali em Mateus capítulo 11, ele vem de um local onde ele tenta fazer milagres em uma cidade, o pessoal está incrédulo, ele vê dureza de coração das pessoas, ele vê distanciamento, mas ele percebe que tudo aquilo não era simplesmente porque eles eram ruins, mas era porque eles estavam cansados com a série de coisas que estavam sobre eles. Então, esse texto ele foi dito para pessoas que trabalhavam no pesado, eles viviam sob opressão romana, eles eram esmagados por impostos, era um cansaço em todas as áreas. Um cansaço físico, um cansaço social, um cansaço financeiro, era um povo explorado,
Era um povo que vivia numa condição muito difícil como famílias. E aquilo pesa. Você sabe o quanto pesa você não dar conta de pagar suas dívidas, de sustentar a sua família, de conseguir levar adiante os seus projetos. Quanto toda essa questão que envolve a vida comum pesa. Mas não era apenas isso. Aquele povo, eles tinham uma religião que na época adicionava regras e mais regras e criava culpa e aumentava o peso em vez de aliviar o povo de Deus, só piorava. Então era um povo sofrido, um povo que estava carregado de pesos no dia a dia, mas carregado de pesos na própria alma, dos seus próprios pecados, do que a própria religião impunha. E hoje não é diferente. Hoje você sabe o que pesa dentro de você. Você sabe o que no dia a dia faz com que você fique cada vez mais arcado. Algo vai quase que quebrando você. A gente vive numa era do excesso, da pressão, da comparação, do desempenho. Isso vai exaurindo as nossas forças. A gente vai chegando num estágio de cansaço, num estágio de exaustão, que a gente não vai conseguindo mais manter o ritmo. A gente vai perdendo fôlego. E muita gente não sabe que está exausta. Ela dorme, mas acorda de um jeito que não está descansada. Ela vem para o culto, adora, ela ora, mas ela volta para casa de um jeito que ainda está pesado. Muitas pessoas não sabem ainda que estão carregando coisas que não precisariam e que isso está fazendo com que a bagagem delas fique pesada, deixando elas lentas, deixando elas cansadas, exaustas, fazendo com que o passo fique cada vez mais curto, fazendo com que a respiração fique mais ofegante, fazendo com que a alma fique cada vez mais deprimida, porque há um peso. E quando Jesus fala nesse texto, olha, venham a mim, eu quero estender um convite a vocês, a todos vocês. Ele fala para todos. Todos aqueles que se sentem de alguma forma cansados e sobrecarregados. Às vezes eu me sinto cansado, às vezes eu me sinto sobrecarregado. Eu sei que você também se sente assim. É da natureza humana. Não somos super-homens, não somos super-heróis, não somos pessoas que têm ali uma imunidade aos problemas. A gente sim cansa, a gente sim se sente sobrecarregado, a gente sim sente um aperto na alma. E Jesus ele vai mostrar nesse texto, olha, venham a mim todos os cansados e todos os sobrecarregados. Ele vai mostrar dois níveis, duas esferas de exaustão. Ele quer dizer assim, olha, venham a mim todos que estáis cansados. Que cansaço é esse? Que palavra é essa que ele está usando ali no texto? Então, essa palavra ali, copial, que usa para cansado, é um cansaço interno, um esgotamento interno. E ele vem de eu querer ter o controle sobre as coisas e de eu me esforçar para que algo aconteça e seja realizado. É a minha justiça própria, é o meu esforço próprio, é o meu jeito de querer agradar a Deus à minha maneira, na minha força, é o meu jeito de querer fazer com que os meus recursos deem conta de tudo, é eu viver por mim mesmo. Mas isso não é suficiente. E eu vou me esgotando. É como aquele atleta que ele correu a maratona até o máximo que ele conseguia e ele exauriu todas as suas forças e ele desmaia. Ele se esforçou, foi até onde ele conseguiu e acabou as suas forças. É um cansaço interno. E muita gente está cansada de tentar dar conta de tudo, tentar manter as aparências, tentar ser forte o tempo todo. Isso cansa. Esse desempenho interior para manter essa aparência exterior cansa muito. A gente fica cansado de controlar, de querer controlar o futuro, o que vai acontecer, de controlar as pessoas. A gente se cansa de querer controlar os resultados. E a gente se cansa porque a gente tenta controlar o incontrolável. Não está nas nossas mãos controlar o incontrolável. Poucas coisas nós temos influência direta. Muitas das quais nos cansam, nos pesam, são coisas que a gente se preocupa, que a gente, de alguma forma, deixa o nosso coração ficar ansioso, mas estão fora do nosso controle. A gente não consegue controlar tudo. Isso vai cansando a gente. A gente se cansa de tentar viver uma performance, de sempre provar algo, sempre entregar algo mais, sempre ser um projeto inacabado. Eu nunca estou no ponto, eu nunca cheguei aonde eu deveria chegar, eu nunca estou satisfeito, eu estou sempre com aquela sensação de que eu tenho que me esforçar mais por mim mesmo. Isso vai tirando, drenando as forças da minha alma e da sua alma. Esse é um cansaço interno. Não é aquele cansaço que quando você tira as férias, ele vai embora. Não é aquele cansaço que quando você toma lá um cafezinho a mais,
seu corpo ganha aquele vigor e fica tudo bem. Não, é algo que vai ficando lá no âmago da nossa alma, tirando a energia que há dentro de nós. Esse é o lado interno. Mas Jesus vai usar uma outra palavra. Olha, venham a mim todos que estão cansados, dentro de si cansados. Ele vai dizer, vinde a mim também os que estão sobrecarregados. Aquele povo já era um povo que tentava se esforçar muito para alcançar ali o padrão da lei, porque havia esse peso de viver de um jeito que satisfizesse os 613 mandamentos da lei, e eles não conseguiam. Vinham os fariseus e colocavam mais regras e mais peso sobre eles ainda. Havia o sistema romano que colocava mais peso ainda, e eles se esforçavam ao máximo, eles perdiam suas forças, e quando eles estavam lá, sem força nenhuma, caídos, já exauridos, é como se alguém viesse e colocasse uma pedra mais pesada ainda em cima deles e os sobrecarregasse. Essa ideia de que algo externo, uma sobrecarga externa, uma expectativa alheia vem sobre nós. E a nossa necessidade de ter aprovação nos faz aceitar isso que é colocado sobre nós. Já não basta o cansaço dentro de nós, onde a gente quer ter o controle. Há essa sobrecarga, onde a gente quer ter a aprovação. E com isso a gente vai ficando cada vez mais e mais quebrado. Essa sobrecarga, ela vai arcando a gente. Sabe quando uma coisa está muito pesada, você coloca um peso em cima de uma tábua, e ela vai arqueando, ela vai dobrando, e de repente ela começa a rachar. É esse sentimento, é isso que Jesus está falando. Olha, aqueles que estão cansados interiormente, estão exauridos de tanto se esforçar, mas é aqueles que estão sendo colocados em situações por outras pessoas, que isso está quebrando você. É uma sobrecarga que vem de imposições externas, é prazos urgentes, é relatório, é demanda extra, é aquilo que os outros pensam, aquilo que os outros querem, é algo que vem de fora, pesando. E há pesos que são colocados sobre você, e não escolhido por você. Tem coisa que, quando a gente se cansa por esforço próprio, você escolhe, eu escolho aquilo. Mas tem coisas que, quando vem por sobrecarga, os outros empurram sobre você. É um pai que empurra uma demanda que talvez o filho não aguente. É um cônjuge que tem exigências que o outro não consegue suprir, porque é uma carência que só Deus pode suprir. São coisas que vêm de demandas externas. E vão cada vez mais nos deixando num estado muito, muito ruim. Então, essas duas coisas, o esforço próprio, as expectativas alheias. E nós temos aqui pessoas que estão diante de Jesus, ele está falando, olha, aqueles que estão cansados e aqueles que estão sobrecarregados. A vocês, eu faço um convite, venham a mim, ele vai dizer. Ele vai iniciar a solução para aliviar a nossa bagagem. Jesus, ele quer aliviar esse cansaço interno dentro de você. Jesus quer aliviar essa sobrecarga que está dentro de você, oprimindo você. Ele vai iniciar com o processo dele para que isso aconteça. Então Jesus vai continuar o texto. Olha, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Essa é a primeira parte. A primeira parte, nós devemos ir a Jesus. Ninguém que está cansado, ninguém que está sobrecarregado, consegue se livrar disso sozinho. Isso não é um programa de reabilitação, não são alguns passos de tratamento, isso aqui não é uma estratégia. Aquilo que Jesus vai oferecer é diferente, o descanso não é um método, ele é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Por isso que ele fala, venham a mim. Vocês precisam de mim. Jesus quer que você vá até ele. Você chega até ele e reconheça, olha, eu não preciso de mais umas férias, eu não preciso tomar mais um Red Bull, eu não preciso de mais horas de sono, eu não preciso mais pegar um feriado e ficar na praia, eu preciso ir a Jesus. Antes da estratégia, nós somos chamados à presença. Antes da solução, nós somos chamados à aproximação. Antes do plano, nós somos chamados a um encontro. Essa é a ideia de Jesus. Olha, eu não vou passar uma receita para vocês. Eu quero que vocês tenham uma presença, tenham uma aproximação, vocês tenham um encontro comigo. É só indo a Jesus que esse cansaço e que essa sobrecarga vão sair de dentro de nós. Não sei se você já leu o livro O Peregrino, de John Bunyan. O livro começa com a história de um homem chamado Cristão, que ele vai sair da cidade da destruição. E ele tem um grande fardo pesado sobre ele, o fardo do pecado.
Ele vai ter toda uma jornada onde ele vai passar por diversos lugares, encontrar muitas pessoas, para que aquele fardo pesado que ele carrega, que o cansa, que o sobrecarrega, de alguma forma, deixem a sua vida. Mas te dando um spoiler aqui, o único meio pelo qual aquele homem, aquele cristão na história, ele consegue se livrar do fardo do pecado, é quando ele vai a Jesus e experimenta aquilo que Jesus tem para a vida dele. Você não precisa de mais um método, você precisa da presença que é descanso. Êxodo 33:14, a minha presença irá contigo e te darei descanso. Está faltando descanso? Está faltando presença. Está faltando um encontro com Jesus. Mas a gente cria barreiras para chegar à presença. A gente vai ter as nossas justificativas. Porque a gente tem um orgulho dentro de nós que a gente não quer admitir que precisa de ajuda muitas vezes. Só em último caso que a gente decide às vezes se abrir, pedir ajuda, levantar a bandeira branca dizendo, olha, por favor, socorro. A gente tem esse orgulho dentro de nós. A gente quer, de alguma forma, que o nosso esforço continue dando conta. Isso é uma barreira. Nós temos aquela barreira da culpa. Eu não quero expor a minha culpa, porque se eu for a Jesus, se eu for alguém que vai me levar a Jesus, aquilo ali de alguma forma vai expor coisas que eu me sinto envergonhado, e a gente coloca essas barreiras. Ou uma barreira de eu ter medo de perder algo. Para chegar a Jesus, muita coisa tem que ficar pelo caminho. Tem bagagens que eu tenho que deixar para trás. Para me encontrar com Jesus, para eu estar com Jesus, eu tenho que abrir mão de muita coisa. E às vezes eu tenho medo de abrir mão dessas coisas. Às vezes eu tenho uma preocupação de, não, e se eu for e eu não conseguir me manter fiel, se eu não conseguir acompanhar aquilo que ele vai me propor, a gente fica ali com receio, ou com a dúvida infindável de que, olha, a minha fé é tão instável, acho que eu não dou conta de me livrar de tudo isso aqui. Vai que no meio do caminho eu não vou crer o suficiente e vai voltar tudo pior ainda. Mas a gente precisa ir a Jesus. E o que significa vir a Jesus? Ele está falando para pessoas que são do povo de Deus. A primeira coisa é que você tem que admitir com honestidade que você precisa. Que está pesado. Porque às vezes a gente subestima o peso que a gente carrega. Essa semana, meu carro foi para a oficina fazer uma revisão. Daí eu fui levar as crianças a pé para a escola. Daí a Amanda pegou a mochila dela, né, que ela não está acostumada a carregar, uma mochila de rodinha, botou nas costas e disse, papai, vamos andando. Tá, filha, daqui é a mochila. Não, vou levar nas costas. Não, mas então puxa com a rodinha. Não, pai, tá tudo bem. A gente desceu o prédio, a gente virou a esquina. De repente, ela já começa a ter outra fisionomia. Já parou de rir. Não tá mais fazendo gracinha. De repente, ela vai dizer, pai, tá pesado. Na hora que ela fala, pai, tá pesado, a primeira coisa é pegar ali a mochila, botar nas minhas costas e pegar lá no colo. Porque é isso que um pai faz. E sempre que você vai a Jesus, você admite, Jesus está pesado. Ele vai pegar o seu fardo, colocar sobre ele e pegar você no colo. Porque a gente sempre subestima o peso que a gente carrega. E a gente é ensinado a praticar isso, porque o mundo ele romantiza. A gente tem que parar de romantizar sobrecargas. Não, tá na correria, tá difícil, tá apertado, mas é assim mesmo, é a vida. Eu tenho que aguentar tudo isso de boca fechada. A gente romantiza a sobrecarga, a gente romantiza o cansaço, a gente romantiza aquilo que nos deixa exauridos espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. E quando a gente vai a Jesus, a gente tem que parar de romantizar isso e dizer, Jesus, o meu peso é esse aqui. E dar nome aos pesos. É a minha ansiedade, é o meu medo, é o meu hábito de ter o controle de tudo. Você vai nomeando, vai dando nomes, vai dizendo, Jesus, aqui é o meu peso, aqui é o meu fardo, é isso que está pesando. E você vai e fala, você ora a Ele com um coração sincero, independência. E quando você vai a Jesus e declara o que você está sentindo e reconhece que precisa da ajuda dEle, Ele fala que você vai receber alívio. E o alívio ele é imediato. Quando você está carregando uma mochila muito tempo, pesada, essa mochila aqui, com mais de 20 quilos, foi carregada 4 dias por mais de 50 quilômetros, 60 quilômetros. E quando a gente tira ela, na hora que a gente tira, o alívio ele é instantâneo. O alívio vem. Quando você vem a Jesus, você fala, você ora, você declara, você expressa, um alívio instantâneo vem sobre você. Mas só que esse é o primeiro nível, esse é o primeiro estágio. Porque Jesus no texto ele vai dizer, eu vos aliviarei e depois eu vos darei o quê? Descanso. Existe o nível do alívio, existe o nível do descanso.
O alívio é aquela hora que a gente lança a nossa ansiedade sobre ele. É aquela hora que a gente declara o peso que está no nosso coração. Só o fato de falar, a gente já se sente mais leve. Esse é o alívio. Mas ele continua. Olha, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio, eu vos aliviarei. E ele vai continuar, olha, a gente vai fazer uma troca agora, a gente vai fazer com que isso que está sobre você venha sobre mim. E a gente vai reconhecer os fardos que a gente possui. A gente vai entregar na mão de Jesus aquilo que está pesado, aquilo que não é nosso, aquilo que não compete à nossa caminhada. E a gente vai reconhecer pelo menos os 3 tipos de fardos que a gente carrega. Tem o fardo das nossas responsabilidades. Lá em Gálatas 6:2 fala, leve os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Não, pois cada um deverá levar a sua própria carga. São fardos que competem a você. Deus disse, ó, vai, faça isso, isso é a sua carga, isso é seu fardo, isso é legítimo. Isso não vai te cansar porque foi o próprio Deus que deu a você. Tem uns fardos que são compartilhados, onde a gente sente o peso, mas esse fardo ele não é para ser carregado sozinho. É o fardo onde o apóstolo Paulo fala, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Tem um fardo que eu não vou carregar sozinho. Eu fui chamado para carregar aquele fardo, mas em companhia, num grupo pequeno, da minha cela, da igreja, de pessoas espirituais próximo de mim. Porque ele vai ser carregado, mas ele não é para ser carregado sozinho. A gente precisa discernir o que está me cansando, o que está me sobrecarregando. É um fardo que é meu, mas eu estou usando ali a minha força de um jeito errado. É um fardo que é para ser compartilhado, mas eu estou carregando sozinho. Ou é um fardo destrutivo que não deve ficar em nenhum momento junto de mim, em qualquer hipótese. É esse que deve ser colocado totalmente abandonado. Então nós temos esses fardos, onde a gente vai fazer uma troca. A gente vai entregar a Jesus os fardos, a gente vai entregar a Jesus os nossos pesos. Mas não quer dizer que a gente vai ficar sem nada. O texto não fala, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, me entreguem o fardo de vocês, pode ir embora, está tudo certo. O texto vai dizer, olha, você deixa o seu fardo, e você vai pegar o quê? Você vai tomar o meu jugo. Isso aqui é um jugo. Quando Jesus fala de tomar o jugo, é disso aqui que ele está falando. Quem sabe para que serve isso aqui? Hã? É uma canga de boi. E para que serve a canga de boi? Para juntar 2 bois. Né? Então eu preciso de um boi aqui comigo para a gente fazer um teste. Vem aqui. Vem aqui, William. Coloca de um lado aqui. Isso. Era mais ou menos assim, né? Um boi mais experiente, ele era colocado diante de um boi mais novo, e eles tinham que caminhar lavrando juntos. Então um dizia para o outro qual era o caminho, daí o outro vinha. Ele era obrigado a seguir porque eles estavam ligados, eles estavam unidos, eles tinham essa relação. Então ele não tinha o que fazer, ele estava preso nisso, ele está unido nisso. Então Jesus está falando, olha, você vai deixar todos os seus fardos, mas não vai ficar sem nada. Eu vou colocar sobre você o meu jugo, e o meu jugo, ele é suave e ele é leve. Então vai ser uma relação que a gente vai estabelecer. A gente vai ficar juntos, você vai aprender a deixar os seus fardos, a sua bagagem, o seu excesso de bagagem, e vai entrar aqui, debaixo da canga de Jesus, onde tem um espaço feito para você com Jesus, receber aquilo que você precisa de descanso. O descanso, ele não vem de largar os fardos. O descanso vem de entrar no jugo de Jesus. Mas o que isso significa? Pode tirar. Obrigado, William. Salve de palmas para o William. O que significa tomar o jugo de Jesus? Tomar o jugo é escolher estar perto de Jesus. Aqui a gente estava unido, ombro a ombro. Quando você está debaixo do jugo de Jesus, você fala, Jesus, eu não consigo carregar, eu não quero mais esses fardos pesados na minha vida, eu não quero isso mais nos meus ombros. Jesus fala, tudo bem, dá aqui para mim. Mas ele fala, agora você vai entrar debaixo aqui do meu jugo. E quando a gente fica debaixo do jugo de Jesus, a gente está ali com ele, lado a lado. A gente já acorda junto com Jesus, a gente vai trabalhar junto com Jesus, a gente vem para a igreja junto com Jesus, a gente está aqui, ó, debaixo, no mesmo jugo, grudados, a gente está ali sendo de alguma forma aproximado dele. Porque é essa presença dele que nos traz descanso. O alívio, ele é imediato. É o fato de eu entregar, de eu falar, de eu abrir mão, de eu orar. O descanso, ele vai ser um processo
pelo qual eu vou passar com Jesus, de restauração de forças, de recuperação. Como eu falei, a gente caminhava quilômetros e quilômetros com mais de 20 quilos nas costas, quando colocava a mochila no chão, dava um alívio. Mas descanso, só na outra semana em casa, totalmente recuperado, que eu senti o descanso. O descanso, ele é um processo. O descanso que Jesus oferece também é um processo de estar perto dele, é um processo de tomar o jugo dele e andar na mesma direção que ele. Não tem como aqui eu ir para um lado e o William ir para o outro. A gente está debaixo do mesmo jugo, a gente está debaixo da mesma direção. Então Jesus é aquele que vai impor a direção, ele vai dizer, olha, a gente vai por aqui. E a gente vai seguindo Jesus aonde ele vai. A gente tem o nosso hábito, o nosso costume de fazer as coisas que nos agradam quando a gente está debaixo do jugo de Jesus. É ele que nos leva na direção, que honra o nome dele e que é o melhor para a nossa vida. Você está se sentindo perdido? E essa coisa de ficar desnorteado está cansando a sua alma? Venha para o jugo de Jesus. Tem um lugarzinho preparado para você ali do lado dele. Esse jugo, ele é suave e ele é leve. O suave é no sentido de que ele encaixa perfeitamente. É como se você colocasse um sapato do seu número. Quando você coloca um sapato do seu número, esse sapato ele vai entrar suave e vai ficar tranquilo. Você nem vai sentir o calçado nos seus pés. Porque ele encaixa, ele fica leve, ele fica tranquilo. Assim é o jugo de Jesus. Quando ele fala que esse jugo ele é suave e leve, ele tem um encaixe perfeito para a sua vida, para a sua situação, para quem você é nele. E tomar o jugo é se ajustar ao ritmo de Jesus. A gente está perto de Jesus, debaixo do jugo dele. A gente está indo na mesma direção que ele, mas a gente está no ritmo dele. A gente fica angustiado porque as coisas não acontecem. A gente fica ansioso porque não está dando resultado. O tempo nosso é diferente do tempo de Deus, mas se eu estou debaixo do jugo de Jesus, eu estou caminhando no compasso da caminhada de Jesus. Eu não vou ficar ansioso porque eu estou andando com Cristo e eu sei que esse andar com Ele nesse ritmo é o mais adequado para aquilo que eu estou vivendo e você está vivendo. Então você consegue não cansar, porque você caminha a sua vida e você progride no ritmo de Jesus. O tomar esse jugo é depender da força dele, aonde o peso maior do que é carregado não está no meu e no seu ombro, está no ombro de Jesus. Está naquilo que ele fez lá na cruz, que é suficiente, que é completo, que eu tenho que apenas me colocar sob e deixar ele manifestar sobre a minha vida a força, o fortalecimento, a ajuda. Então, se você está se sentindo fraco, fortaleça-se se colocando debaixo do jugo de Jesus, porque você não vai ter que fazer um esforço próprio, seu, para conseguir dar conta de tudo. Jesus é aquele que leva a carga maior. Mas por que a gente tem tanto problema? O problema é querer no meu ritmo, na minha força, na minha direção. E sempre que eu faço isso, eu estou deixando o jugo de Cristo de lado e estou indo em busca de qualquer outra coisa que vai, de novo, me acumular e me encher de bagagens. Então Jesus quer nos livrar, Jesus quer nos ajudar. Então ele fala, olha, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E quando a gente vai a Jesus, a gente usufrui disso. Mas ele vai continuar dizendo, olha, você veio a mim, você tomou o meu jugo, mas agora você precisa continuar aprendendo. Esse processo continua. O alívio veio, o alívio se manifestou, mas a gente precisa agora entender que aquele momento de alívio que eu fui curado, que eu fui renovado, precisa agora dar início a um processo contínuo de restauração de forças e propósito. Quanta gente vem aqui na igreja, recebe uma oração, a situação melhora e a pessoa some. O interesse dela era só o alívio. Ah, ficou tudo bem agora. Some. Na hora que der outro problema, na hora que acumular mais bagagem, a pessoa volta, pede uma oração e alivia a bagagem. Ah, estou aliviado. E ela nunca sai desse ciclo, porque ela não se submete ao jugo de Jesus de aprender a caminhar com Ele, andar com Ele, aprender dele para alcançar o verdadeiro descanso. Essas forças renovadas. Mas o que significa aprender de Jesus? O que é isso que Jesus está falando? Jesus está dizendo, olha, aprender de Jesus é um processo de transformação interior. Olha, aprendei de mim. Ele não está falando, olha, aprendam a minha teologia, aprendam a minha história, aprendam o meu conteúdo, aprendam aquilo que inventaram. Não. Ó, aprendam de mim, aprenda sobre mim, em mim, comigo. E quando a gente faz isso, a gente é transformado interiormente, que ele vai dizer, olha, vem para junto de mim.
Porque você vai ter uma transformação que vai te ajudar a ser como eu sou. Ele diz no texto, eu sou manso e humilde. E grande parte dos nossos problemas é que a gente não se submete a esse processo de transformação que nos faz ser mansos e humildes como Jesus. Aprender de Jesus é domar os nossos instintos. Quando ele fala manso, eu sou manso. A palavra ali usada é na ideia de você pegar talvez um animal assim como um cavalo chucro e domar esse cavalo. Ele não perde a sua força, ele não fica ali debilitado, ele não fica limitado, mas ele entende que ele não precisa usar todos os seus instintos e toda a sua capacidade, porque ele está domado. Ele consegue canalizar a sua força, a sua energia para aquilo que é o correto. Mas quando a gente não está debaixo do jugo de Jesus, não estamos aprendendo dele. A gente usa a nossa ira para outras coisas. A gente usa a nossa motivação para querer alcançar dinheiro, alcançar o sucesso. A gente usa a nossa força, a nossa voz para querer de alguma forma desonrar o nome dele. A gente de alguma forma vai fazendo com que os nossos instintos não domados nos cansem e machuquem outras pessoas. Então a gente precisa aprender essa mansidão que vem de Jesus. É como esse boi novo que é colocado com outro boi mais experiente, ele está ali debaixo do mesmo jugo, o boi novo vai espernear, vai mexer o pescoço, ele vai tentar de alguma forma sair dali, o outro vai levá-lo por um caminho que ele nunca foi, num ritmo que ele não está acostumado, mas ele vai de alguma forma tentar sair daquilo, não vai conseguir, ele vai entender, não, esse é o correto, esse é o caminho. Então ele vai ficando manso, 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 ele não usa mais aquela toda a energia dele para querer de alguma forma se prejudicar ou prejudicar os outros. Aprender de Jesus é um processo que confronta o ego. Olha, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde. Me coloco numa situação que eu não sou superior a ninguém, eu não sou inferior a ninguém, eu entendo quem eu sou em Cristo. E a humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Então a pessoa redireciona toda a sua mentalidade, a sua energia, a sua força para glorificar o nome de Deus. E Deus quer vir ao seu encontro hoje. Talvez você está cansado, você está sobrecarregado. Tem coisas que só você sabe, que são do seu interior. Você tenta, você se esforça. Você não encontra o alívio e nem o descanso. Coisas que você não quis vieram sobre você, isso está pesando. E Jesus fala, venha, tome o meu jugo, aprenda de mim. Eu desafio você a vir a Jesus hoje, a trocar o seu peso e aprender um novo estilo de vida junto dele. Isso aqui não é para quem não é da igreja, isso aqui não é para quem não é batizado, isso aqui é para quem já está na igreja há anos, mas ainda continua cansado, sobrecarregado, e assim como um boi chucro dentro de um jugo que ele não está entendendo o que é, ele fica esperneando, dizendo, olha, não sei por que tudo isso está acontecendo comigo. É porque eu ainda não entendi que Jesus quer tirar de mim essa agitação que vem do cansaço, da sobrecarga. Coloque-se de pé nesse instante. Hoje eu tenho 2 convites a você. Um convite é para você receber um alívio hoje. Para esse cansaço interior. E você se esforçar, tentar. Não dá em nada. O outro é porque você está de alguma forma sendo pressionado por coisas externas que você não escolheu, expectativas alheias, problemas fora da sua zona de controle. Tem coisas que você sente que vem de fora e pressionam você. E tem coisas que você sabe que vem de dentro e treina você. Mas Jesus fala, venha a mim. Venha a mim. Você vai vir a Ele e você vai jogar fora todo fardo. Vai dizer, Jesus está aqui, não quero mais carregar isso. E Ele vai aliviar você. Mas para que o seu descanso realmente chegue, você tem que aceitar hoje, entrar debaixo do jugo de Cristo. Dizer, Jesus, eu vou me aproximar do Senhor. Eu vou me colocar ao seu lado.
Eu vou caminhar na sua direção. Eu vou aceitar o seu tempo, o seu ritmo, o seu compasso. Eu vou estar junto de você. Porque só com Jesus, a cada dia, a gente encontra descanso. O alívio não é suficiente. O alívio é para hoje. O descanso, ele é algo que vai se estabelecer. Então, enquanto a gente canta uma canção, você que está cansado ou sobrecarregado, ou você que quer de alguma forma declarar: Jesus, eu estou debaixo do seu jugo, eu caminho com você, vem aqui à frente em nome de Jesus. A gente vai orar por sua vida enquanto cantamos uma canção. Pode apagar as luzes, por favor. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que quer declarar: Jesus, eu estou debaixo do seu jugo, eu vou caminhar com você, em proximidade a você, vou aprender de você. Venha, venha, venha. Hoje é uma noite de alívio para você. Hoje é o início do seu descanso, do refrigério da sua alma. O amor do Pai, o justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Sua cruz da morte me livrou. Deus, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor está aqui. O Senhor falou: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Esses irmãos estão vindo ao Senhor aqui hoje, nessa noite, declarando: Senhor, estamos diante de Ti. Eles estão vindo à Tua presença, a presença do Senhor que traz alívio, que traz descanso. Deus, em nome de Jesus, vem com Teu Espírito Santo. Deus, que todo peso, que todo fardo, que toda carga, que tudo aquilo, Deus, que está oprimindo a alma, o coração, Deus, as emoções, a mente dessa pessoa, seja aliviado nesse instante agora. Receba o alívio do Espírito de Deus sobre você agora. Receba o alívio de Deus sobre você agora, em nome de Jesus. Que esse peso, que essa pressão, que esse cansaço sejam eliminados em nome de Jesus. E hoje você decida se submeter ao jugo de Jesus, a entrar num relacionamento junto dele, para caminhar com ele, andar com ele, na direção dele, no ritmo dele, em proximidade com ele, debaixo das forças que vêm dele, pois você não precisa fazer isso sozinho. Você não precisa carregar esse peso sozinho. E entregue nas mãos de Jesus hoje. Receba alívio e entre no descanso que vem de Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Igreja, aplauda ao Senhor. Reconheça que Deus começou a liberar sobre você alívio e descanso, cura, restauração, em nome do Senhor Jesus. Receba isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoe você. Pode retornar ao seu lugar e vamos terminar cantando essa canção. Da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz
eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Uma excelente semana em nome de Jesus. Deus te abençoe.